Henker que vive duas vezes. Capítulo 217. Pedra Filosofal, 10. Foi definitivamente um prenúncio de um predador. Yon-Woo rapidamente circulou seu poder mágico para verificar a Pedra Filosofal. No entanto, ao contrário de suas preocupações, a pedra estava bem colocada em seu circuito mágico e cumpria perfeitamente seu papel como núcleo principal. Não houve qualquer resistência. Era como se fizesse parte dele desde o começo. O poder demoníaco misturado com o poder mágico sincronizou-se com seu corpo. Os vestígios da demonização não foram encontrados em lugar nenhum. Estava na minha cabeça, ou foi simplesmente uma última resistência? Mas Yon-Woo ainda estava preocupado, então procurou não apenas na pedra, mas em todo o seu corpo. Ele até examinou seu inconsciente novamente. A demonização não estava lá, como nunca tinha sido. Então Yon-Woo se sentiu ainda mais desconfortável. Se tivesse sido simplesmente sua última resistência, haveria um leve rastro em algum lugar. Mas estava muito limpo. Caim, Caim. Yon-Woo chamou a atenção para as mãos que balançavam seus ombros com força. Bran estava olhando para ele com olhos preocupados. Aconteceu alguma coisa? Sua respiração não está estável. Yon-Woo balançou a cabeça. Ele não podia deixar que eles se preocupassem com ele. Não é nada. A resistência da Pedra Filosofal e do circuito mágico foi mais forte do que eu pensava, então é provavelmente porque estou cansado disso. Claro, deve ser isso. Deve ter sido difícil. Que tal entrar para descansar? Não é nada. Estou bem agora. Fora isso, o que aconteceu comigo nesse meio tempo? Yon-Woo olhou para a bagunça ao seu redor. As ferramentas que eles usavam para experimentos estavam espalhadas pelo chão. A montanha de documentos também caiu. Como esperado, você não tem ideia do que aconteceu lá fora. Sim. Na verdade, foi caótico. Enquanto Yon-Woo se concentrava em dominar a demonização, o corpo de Yon-Woo desmoronou e se recuperou consecutivamente. Tinha sido caótico por causa da forte tempestade de poder mágico que poderia ter sido devido ao seu corpo demoníaco do dragão. Se Bran e o ancião-chefe não tivessem se apresentado à força para selar seu corpo, metade da aldeia poderia ter sido destruída. Yon-Woo acenou com a cabeça em compreensão. O poder mágico estava fluindo dentro dele, mas ele se sentia ilimitado. Se ele fizesse barulho, ele não poderia nem dizer o quão destrutivo seria. Um poder que teve que ser interrompido por duas pessoas. Os dolorosos efeitos colaterais pareciam ser daí. Fora isso, o Elder-chefe empurrou os óculos para cima e perguntou a Yon-Woo com um olhar sério. Como está a Pedra Filosofal? É útil? Bran e Yenova assentiram. Como terminaram o tesouro do século? Queriam saber quem era o criador. Yon-Woo ergueu ligeiramente os cantos da boca. Devemos testar? Mesmo enquanto terminava a pedra na aldeia, Yon-Woo não facilitou seu treinamento. Seu corpo seria capaz de dizer se ele fizesse uma pausa por alguns dias. Ele precisava fazer um esforço constante. Além disso, ele aprendeu novos poderes, então Yon-Woo não poderia relaxar. Mesmo sendo a área de treinamento tão confortável para ele quanto sua própria casa, Yon-Woo sentiu uma emoção como se fosse sua primeira vez aqui. Provavelmente foi por causa do poderoso poder mágico fluindo através de seu corpo. O poder mágico da Pedra Filosofal tornou-se mais forte com o passar do tempo. As bênçãos do dragão e do demônio despertaram uma por uma, e seu poder mágico foi continuamente purificado, expandindo seu circuito. Como se estivesse naturalmente ficando mais forte sem a interferência de Yon-Woo, a Pedra Filosofal estava lentamente ajustando o corpo de Yon-Woo. Isso eliminou a falta de familiaridade entre a Pedra Filosofal e o corpo demoníaco do dragão. Depois que o processo terminasse, ele seria capaz de crescer novamente, como se tivesse despertado mais um degrau. Havia uma razão pela qual a Rainha do Verão escolheu a Pedra Filosofal como substituta de seu coração de dragão. Por um momento, suas preocupações com a demonização desapareceram. Yon-Woo empurrou isso para um canto de sua mente. Mesmo se ele pensasse sobre isso, ele não teria uma resposta e, agora, ele só queria verificar sua mudança no corpo. Bran, o ancião-chefe e Yenova, que o observavam do lado de fora da área de treinamento, sentiram o mesmo. Sair. Xexexe. Uma longa sombra se estendeu de onde Yon-Woo estava e se dividiu em duas. Shannon e Haryeong estavam completamente armados e, acima deles, Rebecca desceu silenciosamente. A confirmação de seus novos poderes seria melhor realizada em ação. Yon-Woo estava planejando ir contra os três com todo o seu poder. Os níveis de Shannon e Haryeong subiram vários níveis depois da Pedra Filosofal. E mesmo deixando isso de lado, eles pesquisavam constantemente a herança do Rei Macaco. Rebecca também queria testar suas habilidades, pois ela havia recuperado uma parte delas de quando estava viva. A santidade de Cernunnos estava prestes a explodir em seu corpo. Se ele lutasse com eles, não seria fácil. Ei, mestre. O que? Yon-Woo ergueu a cabeça ao examinar a adaga de Karshina e sua baioneta mágica quando Shannon o chamou. Não se vingue de nós só porque você levou uma surra, ok? Yon-Woo sorriu. Eu estava prestes a dizer isso. Hehe, claro, eu estava esperando por isso. Shannon aqueceu seu corpo e jogou no chão o quebra-espada que Yenova fez para ele. Os olhos de Yenova se arregalaram ligeiramente ao ver isso.
Mas ele apenas cruzou os braços e continuou a observá-los. Vou deixar você cair no chão chorando. Shannon riu como se só de pensar nisso fosse divertido. Enquanto isso, Han Yeong ativou o túmulo das 9 espadas, e Rebecca endireitou as costas, recuando para balançar as espadas em cada uma das mãos. E naquele momento, Quaduque. Yeon-woo tentou despertar seu corpo de dragão. As escamas do dragão que cresceram em seus ombros alcançaram seus olhos, e as asas do dragão subiram, emitindo calor ao seu redor. O chão que ele estava pisando instantaneamente ficou preto. Estigmas da deusa. Quando a bênção de Atena foi adicionada a isso, seu fogo cresceu para uma quantidade incontrolável. Quang. Só então, Yeon-woo chutou fortemente o chão. Como se um portal fosse aberto, um buraco profundo se abriu no chão e Yeon-woo apareceu de repente na frente de Shannon. No entanto, não foi Shannon quem se adiantou para bloqueá-lo. Ei! Desculpe, mas irei primeiro. Han Yeong se adiantou, jogando 8 espadas aleatoriamente ao seu redor, e em sua mão havia uma cimitarra gigante. Eu queria lutar direito com você. Han Yeong estava sendo genuíno. Embora seu clã tenha desmoronado por causa de Yeon-woo, Han Yeong se tornou um cavaleiro da morte e mudou de opinião ao observar Yeon-woo. Yeon-woo lembrou de sua versão mais jovem. Alguém que entrou em uma situação por mais perigosa que fosse, e pegou tudo o que queria. Observando Yeon-woo, Han Yeong sentiu como se seu coração inexistente batesse mais rápido. Ele sentiu o espírito de luta, algo que não sentiu depois que seu filho desaparecido nasceu. Claro, havia algumas coisas que eram diferentes. Ao contrário dele, que enlouquecia por batalhas, Yeon-woo sempre foi de cabeça fria. Os pensamentos de Yeon-woo eram tão profundos que às vezes nem ele sabia o que Yeon-woo estava pensando. Então Han Yeong queria saber mais sobre Yeon-woo. Mas não havia como um orador sem talento como ele falar com Yeon-woo. Felizmente, havia um método que os guerreiros poderiam usar. A espada. A espada de um artista marcial poderia proferir palavras. Ele nunca havia cruzado espadas com Yeon-woo antes, então Han Yeong queria usar esse tempo para ler a mente de Yeon-woo. Verificar suas próprias habilidades foi uma vantagem.